Na noite de Ano Novo, cheguei na casa da minha filha sem avisar e vi meu neto tremendo de frio na calçada, usando apenas uma camiseta e bermuda. Lá dentro, toda a família estava brindando com champanhe e comemorando a chegada de 2025 na mesa farta de ceia. Tomado pela indignação dessa traição, chutei o portão e gritei 6 palavras que fizeram todos os rostos ficarem pálidos. Mas isso foi apenas o começo da justiça, que mudou as vidas deles para sempre. Antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu celular vibrou no painel do Gol. Uma mensagem da dona Marlene, minha vizinha. Vi viatura na casa dos Santos hoje cedo. Briga de família de novo. Me lembrou das suas preocupações com a Fernanda. Fiquei olhando essas palavras enquanto meu carro velho roncava na garagem. Os Santos. A Marlene sempre se preocupava com o netinho deles também, quando ainda estava casada. Agora, era só eu, e aquele aperto no peito sempre que pensava no casamento da Fernanda. O relógio marcava 2:30 da tarde. Hora de ir. Engrenei a ré e saí para a Rua das Flores. Tinha começado a garoar 1 hora atrás. Aquelas gotas miúdas que grudavam em tudo e deixavam o trânsito perigoso. O rádio chiava com avisos meteorológicos enquanto eu pegava a Marginal Pinheiros rumo à Zona Sul. Rádio Eldorado, a mesma que eu e a Helena sempre escutávamos. Tocava um samba do Cartola que combinava com o meu humor pesado. O banco do passageiro tinha 2 sacolas, uma com uma chuteira nova para o Miguel, de couro legítimo que custou mais do que eu queria gastar. A outra tinha gibis do Maurício de Souza, os mesmos que ele lia desde os 12 anos. Agora, com 18, provavelmente achava que estava velho demais, mas eu lembrava de ter 18. A gente nunca fica velho demais para sonhar. Família é tudo que a gente tem na vida. A Helena sempre dizia quando me pegava reclamando das visitas de fim de ano. Ela estava certa então, e continuava certa agora, mesmo que a voz dela só existisse na minha memória. Depois de perdê-la há 6 meses, cada encontro familiar parecia precioso e frágil. O limpador de para-brisa lutava contra a garoa acumulada. Outros carros rastejavam na velocidade da metade do limite, com pisca-alerta ligado como vagalumes nervosos. Mantive as 2 mãos no volante e segui firme a 40 por hora. Não adiantava nada chegar se eu acabasse numa batida. As placas contavam os quilômetros até o Morumbi. Tentei ligar para a casa da Fernanda. Queria avisar que estava chegando. Talvez surpresa demais não fosse uma boa ideia. O telefone tocou 6 vezes antes de cair na caixa postal. Estranho. Normalmente alguém atendia na tarde de Ano Novo. Um posto Ipiranga apareceu através da garoa. As luzes fluorescentes cortando a tarde cinzenta como um farol. Parei, enchi o tanque e entrei para pegar um café e um pacote daquelas balas de hortelã que o Miguel gostava. O frentista, um rapaz jovem com olhos cansados, balançou a cabeça vendo o tempo. As estradas estão ficando piores a cada hora, disse, passando minhas compras. Vai longe? Só até o Morumbi, ceia de família. Cuidado por aí. Já vi 3 batidas hoje. De volta ao Gol, conferi o horário de novo. 3:05 da tarde. A viagem normalmente levava 45 minutos, mas hoje seria mais de 1 hora. Pensei no Miguel, provavelmente ajudando a mãe na cozinha, talvez vendo o retrospectiva na Globo com o Rogério. O menino tinha crescido tanto desde o verão quando fomos pescar na represa de Guarapiranga. Pescou sua primeira traíra naquele dia. Sorriu como se tivesse ganhado na Mega Sena. Foi quando notei o roxo no braço dele. Quando perguntei, ele ficou quieto. Disse algo sobre ter caído da bike, mas a marca parecia errada. Precisa de mais. Parecia dedos. Eu deveria ter insistido mais. Deveria ter feito mais perguntas. A Helena saberia o que fazer. A garoa continuava caindo enquanto peguei a saída 15 em direção ao bairro da Fernanda. Ruas de classe média alta com sobrados de 2 andares, cada um decorado com enfeites de Natal e Ano Novo. Já tinham luzes piscando em algumas casas, brilhando através da cortina branca da chuva. Entrei no condomínio Vila das Palmeiras,
dirigindo devagar pelas ruas onde famílias provavelmente se reuniam ao redor de mesas de ceia, compartilhando histórias e passando travessas. Luz quente vazava das janelas, criando retângulos dourados nos jardins molhados. Este deveria ser um dia bom, um dia de cura. A Helena teria querido isso. A Rua da Fernanda apareceu à frente, e consegui ver a casa no final da quadra. O sobrado azul com portões brancos, a Hilux do Rogério na garagem ao lado do Civic dela. Subia fumaça da churrasqueira no quintal, e decorações de Ano Novo cobriam a varanda. Tudo parecia normal, até pacífico. Diminuía a velocidade do Gol conforme me aproximava, já imaginando a surpresa nos rostos deles quando eu batesse na porta. Talvez o Miguel corresse para me abraçar como fazia quando era menor. Talvez este Ano Novo fosse o começo da cura da nossa família, do jeito que a Helena sempre sonhou que pudesse ser. Estacionei na rua atrás da Hilux, o motor fazendo barulho enquanto esfriava. Através da garoa, conseguia ver as luzes de Ano Novo piscando ao redor da porta da frente e ouvir música baixinha vinda de dentro da casa. Algo alegre e convidativo, como uma pintura do Norman Rockwell ganhando vida. Foi então que o vi. Miguel estava sentado na calçada, curvado com os braços enrolados ao redor dos joelhos. Sem casaco, sem blusa de frio, só uma camiseta manga longa fina e uma bermuda já molhada pela garoa. Os ombros tremiam, não só de frio, mas de algo mais profundo. Meu Deus do céu, murmurei empurrando a porta do carro. O vento me bateu como um tapa, carregando gotinhas geladas que picavam meu rosto. Nos poucos segundos que levei para chegar até ele, pude ver que os lábios tinham ficado arroxeados e as mãos estavam pressionadas contra o corpo, tentando conservar calor. Miguel! Gritei, disparando a correr pela calçada escorregadia. Que você está fazendo aqui fora? Ele olhou para cima e o alívio nos olhos dele quase partiu meu coração. O rosto estava pálido, quase cinza, com manchas vermelhas nas bochechas onde o frio tinha mordido mais fundo. Vô. A voz saiu como um sussurro, os dentes batendo tão forte que mal conseguia formar palavras. Eu não posso. Já estava tirando meu casaco de inverno pesado, enrolando ao redor dos ombros dele antes que terminasse a frase. O menino estava gelado, o corpo todo tremendo como folha no ventarol. Como assim não pode? Não pode o quê? Ajudei ele a se levantar, segurando quando as pernas quase falharam. Há quanto tempo você está sentado aqui fora? Eu não posso entrar. Ele puxou meu casaco mais apertado e eu podia sentir ele tremendo através do tecido grosso. Não posso entrar na casa. As palavras me acertaram como um soco no estômago. Atrás de nós, através das janelas bem iluminadas, eu podia ouvir risadas e o som da televisão. O brilho quente da celebração em família, enquanto meu neto sentava tremendo na calçada como algum tipo de castigo. Como assim não pode entrar? Minha voz saiu mais áspera do que eu queria, mas a raiva estava crescendo no peito como fogo. Esta é a sua casa. Miguel recuou com o meu tom e eu imediatamente abaixei a voz. A última coisa que ele precisava era de outro adulto gritando com ele. Por favor, não piore as coisas para mim, sussurrou, olhando nervoso para a porta da frente. Por favor, vô, se o Rogério ouvir você... Olhei para a casa. Realmente olhei. As decorações, as luzes quentes, os sons de celebração. Depois olhei para meu neto, de lábios roxos e tremendo em roupas que não o aqueceriam nem com 15 graus, quanto mais neste pesadelo de frio úmido. Há quanto tempo, Miguel? Mantive a voz suave, mas firme. Há quanto tempo você está aqui fora? Ele não quis me olhar nos olhos. Desde hoje de manhã. Hoje de manhã? Conferi meu relógio. 3h15. Filho, está quase congelando aqui fora. Você pode pegar pneumonia, pode... Me segurei antes de assustá-lo mais do que já estava. Tentei a maçaneta da porta da frente. Trancada. Claro que estava trancada. Eles tinham trancado ele para fora da própria casa na noite de Ano Novo e o deixado congelar enquanto aproveitavam a ceia de família. A gente precisa te aquecer, disse, guiando ele em direção ao meu carro. Vem, vamos entrar no Gol onde tem aquecedor.
Mas mesmo enquanto me movia para protegê-lo, minha mente estava trabalhando, catalogando detalhes. O jeito que ele recuou quando levantei a voz, os roxos que notei durante nossa pescaria, o jeito cuidadoso que ele se movia, como alguém que aprendeu a se fazer pequeno e invisível. Esta não era a primeira vez. Isso era um padrão. Miguel, disse enquanto o ajudava a entrar no banco do passageiro e botei o aquecedor no máximo. Preciso que você me conte exatamente o que aconteceu hoje. Liguei o aquecedor no máximo e enrolei outro cobertor do meu kit de emergência ao redor dos ombros do Miguel. As mãos dele estavam tão dormentes que não conseguia segurar nada direito. Então segurei entre as minhas, tentando esfregar calor de volta nos dedos. Conversa comigo, filho, disse, mantendo a voz firme apesar da raiva crescendo no peito. O que aconteceu esta manhã? Ele olhou para baixo para as mãos, ainda tremendo. Estava ajudando a mãe com o Chester. Ela pediu para eu ficar de olho enquanto ela tomava banho. A voz era pequena, envergonhada. Eu só esqueci de desligar o timer do forno quando tirei para passar manteiga. O Chester ficou um pouco queimado por cima. Não estragou, só ficou mais escuro que o normal. Ele finalmente me olhou e pude ver o medo nos olhos. O Rogério entrou e viu e ele simplesmente perdeu a cabeça. Senti minha mandíbula travar. Perdeu como? Começou a gritar que eu tinha estragado o ano novo todo. Disse que as visitas iam achar que a mãe não sabia cozinhar, que eu era uma vergonha para a família. Miguel puxou o cobertor mais apertado. Aí disse que eu precisava pensar nas minhas ações e que não podia voltar para dentro até aprender responsabilidade. E sua mãe? A pergunta saiu mais dura do que eu queria. Miguel olhou para o lado. Ela tentou dizer alguma coisa no começo, mas o Rogério mandou ela não se meter. Disse que era entre ele e eu. Engoliu seco. Ela não falou mais nada depois disso. Conferi meu relógio de novo. 3h20. Miguel, que horas isso aconteceu? Umas 11 da manhã. 4h30. 4h30 num tempo que podia matar alguém por causa de um Chester levemente queimado, que provavelmente estava gostoso mesmo assim. Tive que respirar fundo várias vezes antes de conseguir falar sem gritar. Isso já aconteceu antes? A pergunta ficou no ar entre nós. Podia vê-lo lutando com contar a verdade ou não, provavelmente pesando as consequências da honestidade contra o alívio de finalmente ter alguém para contar. Às vezes, sussurrou, quando eu faço besteira. Mês passado ele me fez ficar na garagem a noite toda porque esqueci de tirar o lixo. E uma vez me trancou no porão por 2 dias porque quebrei sem querer uma das cervejas dele. Cada palavra parecia um soco no estômago. Olhei para meu neto, esse menino inteligente e gentil que nunca machucou ninguém na vida, e vi o jeito cuidadoso que se segurava, como alguém que aprendeu que ocupar muito espaço podia ser perigoso. Sua mãe sabe disso? Ela diz que o Rogério está só tentando me ensinar disciplina, que preciso ser mais responsável. A voz rachou. Talvez ela esteja certa. Talvez eu seja mesmo... Não. Me virei no banco para encará-lo completamente. Não se atreva a se culpar por isso. O que esse homem está fazendo com você não é disciplina. É abuso. E vai parar hoje. Os olhos do Miguel se arregalaram de pânico. Não, vô. Por favor. Se você fizer escândalo, ele vai descontar em mim depois. Ele sempre faz. Podia ver a casa através do para-brisa, ainda brilhando quente e convidativa, ainda cheia de risadas e música de Ano Novo. Lá dentro, minha filha estava servindo ceia para visitas enquanto o enteado do marido sentava congelando num carro, com medo demais de pedir decência humana básica. Escuta, disse pegando as mãos dele de novo. Você tem 18 anos. Não precisa mais viver assim e eu não vou deixar. Mas para onde eu iria? Não tenho dinheiro. Não consigo pagar faculdade sem... Você vem para casa comigo hoje à noite. A decisão se cristalizou enquanto falava. O resto a gente resolve depois. Podia ver a esperança e o terror brigando na expressão dele. Esperança porque finalmente alguém ia defender ele. Terror porque aprendeu a não confiar que as coisas podiam realmente melhorar. Ele não vai me deixar ir embora, Miguel disse baixinho.
Vai chamar a polícia, dizer que roubei alguma coisa ou que você está me sequestrando. Olhei para a casa de novo, para as luzes quentes e decorações de Ano Novo, e senti algo frio e duro se estabelecer no peito. A Helena sempre foi a diplomática, aquela que resolvia conflitos familiares com paciência e compreensão. Mas a Helena não estava mais aqui, e diplomacia não protegeu meu neto de 4 horas no tempo gelado. Deixa eu me preocupar com o Rogério, disse, abrindo a porta do carro. Agora vamos buscar suas coisas. Saí para a garoa, minhas botas estalando na calçada molhada. Atrás de mim, ouvi Miguel se esforçar para acompanhar, meu casaco ainda enrolado nos ombros. O portão da frente ainda estava trancado, mas eu não tinha intenção de bater. Segurei Miguel mais perto, mas minhas mãos não estavam tremendo só do frio. Estavam tremendo com o tipo de raiva que cresce devagar, depois bate como trem desgovernado quando você finalmente vê o quadro todo. Por que não me contou que estava tão ruim assim? Perguntei, estudando o rosto dele com mais cuidado. Agora que estava realmente olhando, podia ver roxos fracos ao longo da linha do maxilar, parcialmente escondidos pelas sombras e pele avermelhada pelo frio. Tentei dar indireta. Sussurrou, puxando meu casaco mais apertado. Mas você sempre fala com a mãe. E ela... A lembrança me bateu como tapa. Mês passado, quando Miguel ligou enquanto eu fazia janta. A voz pequena e incerta. Vô, o Rogério diz que não posso mais jantar com eles. Diz que tenho que merecer voltar para a mesa. Eu ri na hora. Achei que era drama de adolescente. Liguei para a Fernanda no dia seguinte e ela passou o pano com aquela facilidade ensaiada que desenvolveu desde que casou com o Rogério. Pai, você está exagerando. É só disciplina familiar normal. O Miguel exagera tudo. Você sabe como são os adolescentes. Outra lembrança veio. Ligação no verão. Miguel parecendo exausto. Mãe, o Rogério gritou comigo de novo por deixar louça na pia. Me fez lavar toda a louça da casa 2 vezes. Quando perguntei para a Fernanda sobre isso depois, ela suspirou aquele suspiro de mártir. Ele está sendo dramático. O Rogério está tentando ensinar responsabilidade. Há quanto tempo ele trata você assim? Perguntei, embora parte de mim já soubesse que a resposta me destruiria. Desde que a mãe casou com ele, 3 anos. A voz do Miguel mal era audível. Começou pequeno, me fazendo refazer as tarefas se não estivessem perfeitas. Depois foi piorando. Lembrei da pescaria no verão passado. Como Miguel parecia relutante em voltar para casa. Ficou perguntando se podíamos ficar mais um dia. Quando insisti sobre isso, ele só deu de ombros e disse que gostava de estar na represa. Mas agora podia ver diferente. O jeito que ficou quieto quando mencionei levar ele de volta. A sombra que passou pelo rosto quando falou sobre voltar às aulas. O incidente do porão. Disse, as peças se encaixando. Você mencionou dormir na garagem. Quantas vezes? Mais do que quero lembrar. Estava olhando para as mãos agora e podia ver a vergonha que carregava. Inverno passado ele me trancou do lado de fora por esquecer de varrer a calçada. Dormi no seu Gol quando você veio na véspera de Ano Novo. No meu Gol. Ele dormiu no meu carro na véspera de Ano Novo enquanto eu estava lá dentro tomando cerveja e achando que estava tendo um encontro familiar maravilhoso. A culpa me bateu como soco físico. Olhei em direção à casa onde luz quente vazava de cada janela e podia ouvir o som fraco de risadas. Uma cena perfeita de subúrbia e Ano Novo, enquanto meu neto quase congelou até a morte na calçada. Sua mãe sabe de tudo isso? Miguel acenou miseravelmente. Ela diz que o Rogério está só tentando me fazer uma pessoa melhor, que preciso parar de ser tão sensível e aprender a seguir regras. A raiva estava crescendo agora, quente e focada. Podia sentir no peito, no jeito que minha visão parecia afiar e estreitar. A Helena costumava me avisar sobre meu temperamento. Dizia para contar até 10 antes de agir quando eu ficava assim. Mas a Helena não estava aqui, e contar não ajudaria meu neto. Me levantei, ainda mantendo Miguel embrulhado no meu casaco. Vamos, entramos. Vô, não. Por favor, se você fizer escândalo, ele vai... Ele vai o quê? Me virei para encará-lo completamente.
Te fazer dormir do lado de fora no tempo gelado? Te bater, te deixar com fome? Podia ouvir minha voz ficando mais dura. Filho, não pode ficar muito pior do que já está. Miguel olhou em direção à porta da frente com medo nos olhos. Você não entende como ele fica quando alguém o desafia. Mas eu já estava caminhando em direção à casa, meu neto seguindo relutante atrás de mim. O portão parecia sólido e caro, o orgulho do Rogério mostrando em cada detalhe da sua fortaleza suburbana perfeita. Não me incomodei em bater. Minha bota bateu no portão bem ao lado da fechadura com toda a força que consegui reunir. 63 anos, mas décadas de trabalho na metalúrgica me deixaram com mais força que a maioria dos homens da metade da minha idade. A madeira rachou com um estalo que ecoou pela vizinhança, e o portão se abriu com tanta força que bateu na parede. O ar quente saiu correndo para nos encontrar, carregando cheiro de Chester assado e som de silêncio chocado. Entrei no quintal, Miguel colado atrás de mim, e vi a cena que me parou frio. A mesa da área estava posta como algo de revista. Toalha branca, velas piscando, taças de cristal pegando a luz. Rogério sentava na cabeceira numa camisa social passada, faca de trinchar na mão. Fernanda estava ao lado dele num vestido verde que nunca vi, cabelo perfeitamente arrumado. Uma menina mais nova, talvez 10 anos, sentava do outro lado com um garfo cheio de farofa no meio do caminho até a boca. Estavam todos congelados no meio do movimento, como se alguém tivesse apertado pause no momento perfeito de família. O contraste me bateu como soco físico. Ali sentavam, quentes e confortáveis, aproveitando a festa, enquanto Miguel tremeu do lado de fora por mais de 4 horas. O Chester parecia dourado e bonito, provavelmente o substituto para aquele que Miguel supostamente estragou. Tudo estava perfeito. Pacífico, exatamente como um ano novo em família deveria ser. Tudo exceto o fato de terem deixado uma criança do lado de fora para congelar. Vocês perderam completamente o juízo? Minha voz ecoou pela área, e a menina derrubou o garfo com barulho. O rosto da Fernanda ficou branco como papel, e a colher de servir na mão dela bateu na mesa, mandando farofa espalhando pela toalha branca. Pai! A voz da Fernanda saiu como pio. O que você está fazendo aqui? Como você... Enquanto vocês estão aqui banqueteando que nem reis, aquele menino estava congelando do lado de fora. Apontei direto para Miguel, que ainda estava enrolado no meu casaco e tremendo apesar do ar quente. 4 horas, Fernanda. 4 horas num tempo que podia ter matado ele. Rogério devagar pôs a faca de trinchar na mesa e se levantou da cadeira. Era maior do que lembrava. Provavelmente pesava 20 quilos a mais que eu, mas já estive na minha cota de brigas quando era mais novo. Tamanho nem sempre importa quando você está bravo o suficiente. Quem deu permissão para você entrar na minha casa? A voz dele era controlada, mas perigosa. O tom de homem que não estava acostumado a ser desafiado. Esta é propriedade privada, e você está invadindo. Podia vê-lo me medindo, calculando se conseguia me intimidar a recuar. O peito estufou levemente, e ele se moveu ao redor da mesa em nossa direção com a confiança predatória de alguém que mandava no próprio território. Propriedade privada? Dei um passo à frente para encontrá-lo. Você quer dizer a propriedade onde trancou meu neto do lado de fora para congelar enquanto vocês jantavam? A filha mais nova começou a chorar, confusa e assustada com os gritos. Fernanda se esticou para consolá-la, mas os olhos nunca saíram do meu rosto. Podia ver o conflito ali, dividida entre proteger o pai e defender o marido. Este é um assunto privado de família, Rogério disse, a voz subindo. E você não tem negócio. Não tenho negócio? Podia sentir o calor subindo no rosto. Esse é meu neto que você quase matou com seu assunto privado de família. Atrás de mim, Miguel se pressionou mais perto, e podia sentir ele tremendo, não só de frio agora, mas de medo do que estava prestes a acontecer. Provavelmente era a primeira vez que alguém enfrentou Rogério na própria casa, e todos sabíamos que ia ficar feio. A música de Ano Novo ainda tocava baixinho ao fundo, alguma coisa alegre sobre gratidão e união familiar.
A ironia seria engraçada se eu não estivesse tão furioso que mal conseguia enxergar direito. Apontei direto para Miguel, meu dedo firme apesar da raiva correndo pelas veias. Olha para ele, Rogério. Olha de verdade o que você fez. Rogério cruzou os braços e ergueu o queixo, cada centímetro do homem que acreditava estar justificado nas ações. O menino estragou nosso ano novo. Precisava aprender uma lição sobre responsabilidade e consequências. Uma lição? Mal podia acreditar no que estava ouvindo. Você quase congelou uma criança até a morte por causa de um Chester levemente queimado. Ele tem 18 anos, não é criança. E esta é minha casa com minhas regras. A voz do Rogério tomou aquele tom de condescendência que homens usam quando acham que estão sendo razoáveis. Estou tentando ensinar disciplina. Algo que a mãe dele obviamente falhou em fazer nos primeiros 17 anos. Fernanda se encolheu com isso, mas não disse nada. Só sentou ali no vestido verde, olhando entre nós como se estivesse assistindo jogo de tênis, em vez de briga pelo bem-estar do filho. Disciplina. Me aproximei da mesa, perto o suficiente para ver a gordura no prato do Rogério, a mancha de vinho nos lábios. Isso se chama abuso infantil. E você tem sorte de eu não chamar a polícia agora mesmo. Abuso infantil. Rogério na verdade riu. Um som frio que fez minha pele se arrepiar. Ele esqueceu de desligar um timer e estragou um Chester de R$20. Mandei ele para fora pensar nas ações dele. Isso não é abuso, é paternidade. Por 4 horas num tempo de 5 graus. Ele está sendo dramático como sempre. Rogério acenou com a mão dispensando como se estivesse enxotando mosca. Olha para ele. Está bem. Um pouco de frio nunca matou ninguém. Olhei para Miguel, ainda embrulhado no meu casaco, os lábios roxos e o corpo todo tremendo. Bem, esse homem achava que hipotermia era estar bem. Pai, por favor. Fernanda finalmente falou, a voz trêmula. Não estrague nosso ano novo. Podemos conversar sobre isso depois em família. Estragar seu ano novo? Me virei para encarar minha filha. Seu filho estava sentado do lado de fora congelando enquanto vocês jantavam. E você está preocupada comigo estragando seu ano novo? Ela olhou para baixo para o prato, incapaz de me encarar. O Rogério estava só. Estava tentando ensinar responsabilidade ao Miguel. Às vezes, meninos precisam de orientação firme. Orientação firme? Minha voz rachou de descrença. Fernanda, quando você tinha 18 e amassou meu gol, eu tranquei você do lado de fora numa tempestade? Quando tirou nota ruim em matemática, fiz você dormir na garagem? Isso é diferente. Sussurrou. Como? Como é diferente? Rogério se meteu entre nós, o rosto vermelho de raiva. Porque esta é minha casa, e Miguel não é meu filho biológico. Tenho todo o direito de discipliná-lo como acho melhor. Ali estava, a verdade finalmente aberta. Miguel não era do sangue dele, então Miguel não importava. O menino não passava de inconveniente para ser controlado e punido. Você tem 30 segundos para pedir desculpas para meu neto, disse, minha voz mortalmente quieta. 30 segundos para mostrar um pouco de decência humana básica. A risada do Rogério foi ainda mais fria desta vez. Não devo nada para aquele menino. Se não gosta das minhas regras, pode achar outro lugar para morar. A menina estava chorando mais alto agora, e Fernanda estava fazendo barulhinhos de acalmar, mas mal podia ouvi-las. Tudo o que conseguia ver era o rosto presunçoso do Rogério. Tudo o que conseguia pensar era Miguel sentado naqueles degraus por 4 horas, acreditando que merecia aquilo. Outro lugar para morar. Dei mais um passo, perto o suficiente para sentir cheiro de vinho no hálito do Rogério. Você está certo sobre isso. Ele vai para outro lugar morar. Enfiei a mão no bolso do casaco e peguei meu celular, o polegar pairando sobre o teclado. O movimento foi deliberado, devagar o suficiente para todos na área entenderem exatamente o que estava considerando. O rosto do Rogério mudou quando viu o telefone. A confiança presunçosa rachou um pouquinho nas bordas. Ou você pede desculpas para meu neto agora mesmo, disse, minha voz mortalmente calma. Ou ligo para o conselho tutelar e denuncio este abuso. Você não se atreveria.
Rogério se aproximou, tentando usar o tamanho para me intimidar. Mas já enfrentei homens maiores que ele na minha época, e não ia recuar de ninguém que machucasse minha família. Me testa. Comecei a discar o primeiro número. Tenho bastante coisa para contar para ele sobre deixar um jovem de 18 anos do lado de fora no tempo gelado por 4 horas. Atrás de mim, Miguel agarrou meu braço. Podia sentir ele tremendo, mas não de frio mais. Era medo de tipo diferente. O terror de alguém que aprendeu que se defender só piorava as coisas. Pai, por favor. Fernanda finalmente se moveu, se colocando entre nós com as mãos levantadas como se estivesse tentando parar briga de bar. Não destrua nossa família por causa disso. Não estou destruindo nada. Mantive os olhos fixos no Rogério. Ele fez isso quando decidiu abusar do meu neto. Abuso? A risada do Rogério era áspera e amarga. Estava ensinando responsabilidade, algo que a mãe fraca dele nunca se incomodou em fazer. Fernanda se encolheu como se tivesse levado tapa, mas não se defendeu. Só ficou ali aguentando do jeito que provavelmente sempre fazia. Sai da minha casa, velho. Rogério continuou, a voz subindo. Você não tem autoridade aqui. Miguel é minha responsabilidade agora. Sua responsabilidade? Olhei ao redor da área perfeita. As taças de cristal, a porcelana fina, o arranjo de ano novo, depois de volta para o rosto machucado do meu neto. É assim que você lida com responsabilidade? Trancando crianças do lado de fora para congelar? A filha mais nova estava chorando mais alto agora, confusa e assustada com os gritos. Fernanda se moveu para consolá-la, mas continuou olhando entre mim e Rogério, como se estivesse assistindo jogo de tênis onde alguém podia morrer. Ele não é criança, tem 18 anos, Rogério disse endireitando os ombros. E na minha casa, adultos que não conseguem seguir instruções simples enfrentam consequências adultas. Consequências adultas por esquecer de desligar um timer. Consequências adultas por ser descuidado e destrutivo, por estragar nosso ano novo e envergonhar a família na frente das visitas. Rogério gesticulou em direção às cadeiras vazias, onde outros membros da família obviamente estavam sentados antes de eu chegar. Todo mundo teve que ir embora por causa da cena que ele causou. Olhei para aquelas cadeiras vazias e senti mais uma peça do quebra-cabeça se encaixar. Eles tinham visitas. Pessoas estiveram aqui jantando e socializando enquanto Miguel sentava do lado de fora congelando. E nenhuma delas questionou. Nenhuma disse uma palavra. Vamos embora. Miguel sussurrou atrás de mim. Por favor, não quero causar mais problemas. A derrota na voz dele quebrou algo dentro de mim. Este menino, este jovem inteligente e gentil, tinha sido quebrado tão completamente que achava que ele era o problema, que estava causando confusão por pedir decência humana básica. Você não está causando problemas, filho, disse alto o suficiente para todos ouvirem. Nunca esteve. Me virei de volta para o Rogério, minha decisão se cristalizando como gelo nas veias. Você tem 30 segundos para pedir desculpas ao meu neto pelo que fez hoje. Não vou pedir desculpas por nada. Rogério cruzou os braços, queixo erguido em desafio. E certamente não vou receber ordens de algum velho amargurado que não consegue aceitar que seu netinho precioso precisava de disciplina. Então acabou. Fechei o telefone e coloquei de volta no bolso. Miguel, vai buscar suas coisas. Você vem para casa comigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até a menina parou de chorar por um momento. Você não pode simplesmente levá-lo. Fernanda disse, a voz mal sendo sussurro. Me observe. Coloquei a mão firmemente no ombro do Miguel, guiando-o para longe da mesa de jantar em direção à casa. Vai arrumar o que precisa, estamos indo embora. Pai, você não pode fazer isso. Fernanda nos seguiu, a voz subindo com pânico. Não pode simplesmente entrar na nossa casa e levar meu filho. Posso, e vou. Continuei andando, ficando entre Miguel e o resto da família. A menos que prefira que eu chame as autoridades e deixe eles resolverem. Miguel me levou pela casa até as escadas para o segundo andar, os passos rápidos e incertos. Podia ouvir Rogério atrás de nós, os passos pesados no piso, mas não me virei.
Isso é sequestro, Rogério gritou. Vou te fazer prender por sequestro. Boa sorte explicando para a polícia por que meu neto estava sentado do lado de fora, em tempo de 5 graus por 4 horas. Cheguei no topo da escada e segui Miguel por um corredor curto até um quarto pequeno nos fundos da casa. O quarto mal cabiam uma cama de solteiro e uma cômoda pequena, sem saída de ar-condicionado que eu pudesse ver, e a janela única dava para o norte, deixando entrar o ar mais frio. Parecia mais depósito que quarto, e era claramente o pior cômodo da casa. Aqui que você dorme? Perguntei, vendo os móveis esparsos e paredes nuas. Miguel acenou, já puxando roupas da cômoda e enfiando numa mochila. O Rogério diz que o quarto do porão é para visitas e o outro quarto de cima é da minha irmã. Notei que ele não disse nossa irmã, só minha irmã. Mesmo na própria casa ele era um estranho. Leva tudo que importa para você, disse, fazendo guarda na porta enquanto ele arrumava. Não vamos voltar para buscar nada. Miguel, pensa no que está fazendo. Fernanda apareceu na porta, o rosto molhado de lágrimas. Esta é sua casa, sua família. Que família, Miguel murmurou, dobrando uma blusa do Corinthians na mochila. Famílias de verdade não trancam uns aos outros do lado de fora para congelar. O Rogério estava só tentando te ensinar responsabilidade, me dando hipotermia. Miguel olhou para a mãe e pude ver 3 anos de mágoa e decepção nos olhos. Mãe, ele me fez dormir na garagem semana passada porque deixei um copo na pia. Um copo? Isso não é normal. O rosto da Fernanda se contraiu. Ele só tem padrões altos. Quer que você seja melhor. Ele quer que eu suma. Miguel disse baixinho, fechando o zíper da mochila. E você sabe disso. Descemos de volta, Rogério esperando embaixo como segurança. Sai da minha casa, moleque, e não volta nunca. Tudo bem pra mim, Miguel disse, e ouvi força real na voz pela primeira vez no dia. O portão da frente ainda estava pendurado aberto de quando chutei. Ar frio entrando na casa e fazendo as decorações de ano novo tremularem como folhas morrendo. Podia ver meu gol na rua, motor ainda ligado, escapamento visível no ar gelado. Miguel, Fernanda chamou quando chegamos na porta. Por favor, não faz isso. Eu te amo. Ele parou, se virou para olhar a mãe uma última vez. Se me amasse, mãe, não teria deixado isso acontecer. Caminhamos até meu carro em silêncio, nossa respiração visível no ar gelado. Joguei a mochila na caçamba e ajudei ele a entrar no banco do passageiro. Depois contornei para o lado do motorista. Pela janela da frente da casa, podia ver a família ainda parada na entrada. Fernanda chorando, Rogério vermelho de raiva, a menina espiando por trás. Está pronto? Perguntei, botando o carro em ré. Estou pronto há 3 anos, Miguel disse, puxando meu casaco mais apertado nos ombros. Saí da rua e peguei a via principal, passando pelas outras casas decoradas onde famílias normais provavelmente estavam terminando suas ceias de ano novo em paz. O rádio ainda tocava música clássica, o aquecedor funcionava perfeitamente. E pela primeira vez desde que cheguei, Miguel parecia que conseguia realmente respirar. Obrigado, vô, disse baixinho quando viramos para a rodovia principal. Não acredito que veio me buscar. Deveria ter vindo antes, disse falando sério. Deveria ter visto o que estava acontecendo. Tentei contar, mas não sabia como. Dirigimos em silêncio confortável por alguns minutos, o peso familiar da responsabilidade familiar se estabelecendo nos meus ombros como o cobertor favorito da Helena. Este menino precisava de proteção, precisava de lugar seguro para se curar e crescer no homem que estava destinado a se tornar. Me fala da faculdade, disse quando pegamos a Marginal Pinheiros rumo ao norte. O que está estudando? Engenharia. A voz ficou mais forte quando falou sobre escola. Engenharia mecânica como você fazia na metalúrgica. Tal vô, tal neto. Sorri, pensando na Helena, e como ela ficaria orgulhosa. Vamos resolver a mensalidade. Não se preocupa com isso. Vô, não quero ser um peso. Filho, você não é peso, você é família. E família cuida uma da outra. Minha garagem pareceu menor que o normal, com os 2 carros estacionados lado a lado.
Mas a casa em si parecia brilhar com boas-vindas quando nos aproximamos. Tinha deixado a luz da varanda acesa por hábito, e agora estava grato por aquele pequeno farol cortando a escuridão do inverno. Lar doce lar, disse, ajudando Miguel a carregar a mochila até a porta da frente. A chave virou facilmente na fechadura e ar quente saiu correndo para nos cumprimentar quando entramos. A casa cheirava café e o cheiro persistente dos sachês de lavanda da Helena. Não era muito. Uma casa simples com móveis gastos e carpete que já viu dias melhores. Mas estava quitada e era nossa. Lembra onde fica o quarto de visitas? Perguntei, acendendo as luzes conforme atravessamos a sala. É, no corredor ao lado do seu quarto. Miguel olhou ao redor com alívio óbvio. Está tão quente aqui. Termostato no 72 o ano todo. Sua avó sempre dizia que a vida era curta demais para passar frio na própria casa. Mostrei o quarto de visitas e ajudei ele a se instalar. Tem cobertores extras no armário se precisar. O quarto era simples, mas confortável. Cama de casal com uma das colchas da Helena, cômoda e poltrona de leitura perto da janela. Fotos de encontros familiares cobriam as paredes, incluindo várias do Miguel em idades diferentes. Este sempre foi o quarto dele quando visitava, e vê-lo aqui agora parecia certo de um jeito que nada se sentiu certo desde que a Helena morreu. Vou fazer janta, disse. Nada chique. Tenho frango no freezer e uns legumes que precisam ser usados. Posso ajudar? Ele perguntou, e podia ver como desesperadamente queria ser útil, ganhar sua estadia. Claro, mas não precisa. Esta é sua casa agora, não trabalho. Trabalhamos juntos na cozinha e gradualmente a tensão do dia começou a sair dos ombros do Miguel. Descongelei o frango no micro-ondas enquanto ele lavava legumes, e nos movemos um ao redor do outro com o ritmo fácil de membros da família que já cozinharam juntos antes. Me conta mais sobre o que vem acontecendo, disse enquanto temperava o frango. Começa do início quando sua mãe casou com o Rogério. Miguel ficou quieto por um longo momento, claramente tentando decidir quanto compartilhar. Começou pequeno. Comentários sobre como eu carregava a lava-louças errado ou deixava sapatos no lugar errado. Aí foi ficando maior. Quanto maior? Ele controla tudo. Quando como, o que como, quando posso tomar banho, quando posso usar o telefone. A voz do Miguel foi ficando menor conforme continuava. Fez a mãe escolher entre ele e eu. E ela escolheu ele. Tive que parar de temperar o frango por um momento e segurar a pia. O que quer dizer que ela escolheu ele? Natal passado, quando você visitou, lembra como fiquei quieto durante o jantar? O Rogério tinha dito que não podia falar a menos que alguém me fizesse pergunta direta, e a mãe não disse nada para impedir. A lembrança me bateu como soco no estômago. Achei que Miguel estava só sendo adolescente mal-humorado típico. Até brinquei com a Helena sobre isso depois, dizendo que jovens de hoje não sabiam fazer conversa. Por que sua mãe não enfrenta ele? Tem medo. Miguel começou a picar cenouras com precisão mecânica. Me disse uma vez que se deixar ele, vai perder a casa e ter que voltar para aquele conjunto habitacional onde morávamos. Não consegue bancar cuidar de nós sozinha. Coloquei o frango no forno e acendi fogo na lareira da sala. O ritual familiar de amassar jornal e empilhar gravetos ajudou a acalmar meus pensamentos acelerados. Vem sentar comigo, disse quando o fogo estava crepitando firme. Me fala das coisas boas. Me fala da escola, dos seus amigos. Nos acomodamos nas poltronas confortáveis perto do fogo, e pela primeira vez o dia todo, Miguel sorriu. Fiz lista de honra semestre passado. E tenho esse amigo, Jake, que está me ensinando violão. Sua avó sempre quis aprender violão. Apontei para a foto emoldurada na lareira mostrando Helena aos 20 anos rindo e segurando o violão acústico. Dizia que música era a linguagem da alma. Lembro dela falando isso. Miguel estudou a foto com interesse novo. Sinto falta dela. Eu também, filho. Eu também. Conversamos até o frango ficar pronto, compartilhando memórias da Helena e fazendo planos para o semestre de primavera do Miguel. A casa se sentiu viva de novo com conversa e risada, do jeito que costumava quando a Helena estava aqui para preencher os espaços quietos.
Quando nos sentamos para comer nossa refeição simples, mas satisfatória, olhei pela mesa para meu neto. Realmente olhei para ele. O medo tinha sumido dos olhos, substituído por algo que não via há anos. Esperança. Vamos ligar para a faculdade amanhã, disse, cortando meu frango. Garantir que sua ajuda financeira está em ordem e vamos ver sobre conseguir emprego de meio período se você quiser. Vô, não precisa fazer tudo isso por mim. Sim, preciso. Encontrei os olhos dele pela mesa. É para isso que serve família. O telefone tocou bem quando estávamos terminando a sobremesa. Torta gelada que achei no freezer. O som cortou nossa noite pacífica como faca. E podia ver Miguel se tensionar imediatamente. Olhei o identificador de chamadas e senti minha mandíbula travar. Fernanda. 3 batidas secas na porta da frente quebraram o crepitar pacífico da lareira. Não a batida gentil de vizinho, ou o toque hesitante de alguém incerto. Era a batida autoritária de alguém que esperava obediência imediata. Miguel quase derrubou a xícara de café. Fica atrás de mim, disse, largando minha própria xícara e indo em direção à porta. A batida veio de novo, mais insistente desta vez, acompanhada pelo som de múltiplas vozes na minha varanda. Acendi a luz da varanda e olhei pelo olho mágico. 2 policiais uniformizados parados na porta e atrás deles, como predadores esperando o momento de atacar, estavam Rogério e Fernanda. Senhor Burke, o policial principal chamou. Polícia, precisamos falar com o senhor. Respirei fundo e abri a porta, mantendo o corpo posicionado para bloquear a visão deles do Miguel. Em que posso ajudá-los, oficiais? Rogério imediatamente se adiantou, apontando o dedo acusatório para mim. Oficial, este homem sequestrou meu enteado. Invadiu nossa casa e levou o menino sem permissão. O policial principal, homem de meia-idade com olhos cansados, levantou a mão para calar Rogério. Senhor, precisamos esclarecer esta situação. Senhor Burke, há um jovem chamado Miguel nestas dependências. Sim, disse simplesmente. Meu neto está aqui. Ele o sequestrou. A voz do Rogério subiu dramaticamente. Derrubou nosso portão como criminoso e arrastou o menino para longe da família. O jovem está aqui voluntariamente? O segundo oficial perguntou, tirando um bloquinho. Antes que eu pudesse responder, Miguel apareceu ao meu lado, ainda enrolado no cobertor do sofá. A voz era quieta, mas clara. Quero ficar com meu avô. O rosto do Rogério ficou vermelho. Ele encheu a cabeça do menino de mentiras, virou ele contra a própria família. Que mentiras! Dei um passo ligeiramente à frente. A verdade sobre como você o deixou do lado de fora no tempo gelado por 4 horas? A verdade sobre como você vem abusando dele há 3 anos? Abuso? Rogério riu, mas soou forçado. Estava ensinando responsabilidade. O menino estragou nosso jantar inteiro de Ano Novo e precisava aprender que há consequências para suas ações. O primeiro oficial olhou entre nós com a expressão cansada de alguém que separou brigas de família demais. Senhor Burke, vamos precisar que todos entrem para podermos conversar adequadamente. Recuei relutante, permitindo que os oficiais entrassem na minha sala. Rogério seguiu imediatamente, Fernanda arrastando atrás dele com os olhos fixos no chão. Ela parecia menor de alguma forma, diminuída, como mulher que finalmente percebeu o custo verdadeiro das escolhas que fez. Muito bem, o oficial disse, tirando o bloquinho. Vamos começar do começo. Senhor, o senhor alega que este homem sequestrou seu enteado. Absolutamente. Rogério endireitou os ombros, botando sua performance de figura de autoridade razoável que reconheci. Cheguei em casa do trabalho e achei meu portão quebrado e Miguel sumido. Quando liguei por aí, vizinhos disseram que viram um homem mais velho forçando o menino a entrar numa caminhonete. Forçando? Não consegui manter a descrença fora da minha voz. Oficial, resgatei meu neto de abuso infantil. É isso que ele continua dizendo. Rogério disse, balançando a cabeça tristemente. Mas a verdade é que nunca aprovou meu casamento com a filha dele. Vem procurando qualquer desculpa para causar problema. O oficial se virou para Miguel, que estava parado perto o suficiente de mim que podia sentir ele tremendo. Filho, este homem te forçou a vir com ele?
Não, senhor. A voz do Miguel mal passava de sussurro. Ele me salvou. Te salvou do quê? Miguel olhou nervoso para Rogério, depois de volta para o oficial. De congelar até morrer na varanda. O segundo oficial levantou o olhar do bloquinho. Explica isso. Queimei sem querer o Chester esta manhã. O Rogério me fez sentar do lado de fora no frio para pensar nas minhas ações. Fiquei lá por mais de 4 horas com temperatura de 5 graus. Ele está exagerando. Rogério disse rapidamente. Foi talvez 1 hora, e ele estava vestido adequadamente. 1 hora? Encarei ele. Oficial, tenho testemunhas. Meu neto estava sentado naquela varanda de camiseta e bermuda quando cheguei às 3h15. Estava lá desde 11 da manhã. O primeiro oficial olhou para Rogério com interesse novo. Senhor, é verdade que fez o jovem sentar do lado de fora como punição? Brevemente, sim. A fachada confiante do Rogério começou a rachar levemente. Mas ele está fazendo soar pior do que era. No tempo gelado por várias horas. Olha, às vezes adolescentes precisam de disciplina firme. A mãe dele e eu concordamos que... A mãe não concordou com nada. Miguel disse, a voz ficando mais forte. Ela só não te impediu. Todos os olhos se viraram para Fernanda, que estava parada perto da porta como se estivesse pronta para correr, as mãos apertadas na frente. Senhora, o oficial incentivou. Qual a sua versão dos fatos? Fernanda parecia a mulher parada na beira do precipício, sabendo que qualquer coisa que dissesse a seguir determinaria se ela recuaria para a segurança ou mergulharia no abismo. As mãos tremiam enquanto olhava entre o rosto expectante do Rogério e os olhos esperançosos do Miguel. Senhora, o primeiro oficial disse gentilmente. Precisamos saber o que realmente aconteceu hoje. Rogério se aproximou da esposa e podia ver a intimidação sutil na postura, o jeito que se posicionou para se impor sobre ela, o olhar de aviso nos olhos. Senhor, por favor, recue e deixe sua esposa falar por si mesma. A voz da Fernanda saiu como sussurro mal audível. Pigarreou e tentou de novo. Miguel queimou o Chester esta manhã. E o oficial incentivou. E o Rogério ficou bravo, muito bravo. Os olhos correram para o marido, depois rapidamente para o lado. Disse que Miguel precisava aprender responsabilidade. Sentando do lado de fora no tempo gelado, Fernanda acenou miseravelmente. O Rogério disse que ensinaria ele a ser mais cuidadoso. Por quanto tempo ele ficou do lado de fora, senhora? Outro olhar para Rogério, que estava parado rígido com raiva mal controlada. Desde umas 11. Até quando? Até meu pai chegar. A voz estava ficando menor a cada palavra. Umas 3h15. O oficial fez cálculo rápido na cabeça. Mais de 4 horas com temperatura de 5 graus. Ela está fazendo soar pior do que era. Rogério se intrometeu. Ele podia ter entrado a qualquer hora se tivesse pedido desculpas e mostrado arrependimento. Não podia. Fernanda disse de repente, e todos se viraram para encará-la. Você trancou a porta. Me disse para não deixar ele entrar, não importa o quê. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto do Rogério ficou branco, depois vermelho, depois branco de novo. Fernanda, disse, a voz perigosamente quieta. O que está fazendo? Estou falando a verdade. Ela olhou para Miguel, e pude ver lágrimas começando a se formar nos olhos. Pela primeira vez em 3 anos estou falando a verdade. O oficial se inclinou ligeiramente para a frente. Senhora, este tipo de punição já aconteceu antes. Fernanda respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Sim, oficial. Já aconteceu antes. Muitas vezes. A voz ganhava força a cada palavra. Ele fez Miguel dormir na garagem no inverno passado. O trancou no porão por 2 dias. O proibiu de comer com a família por semanas. Fernanda, cala a boca! Rogério silvou, dando um passo ameaçador em sua direção. O oficial imediatamente se colocou entre eles. Senhor, recue. Agora. A autoridade na voz do policial era inconfundível. Senhora, continue. Eu tinha medo. Fernanda sussurrou,
as lágrimas finalmente começando a correr pelo rosto. Tinha medo de ficar sozinha de novo, de perder a casa, de não conseguir sustentar meus filhos. Então, eu deixei ele fazer aquilo com meu menino. Miguel se aproximou de mim e pude sentir todo o corpo dele tremendo. Não de frio desta vez, mas com a emoção de finalmente ter sua verdade reconhecida pela própria mãe. E hoje? O oficial perguntou gentilmente. O que exatamente aconteceu hoje? Miguel esqueceu de desligar o timer do forno. O Chester ficou um pouco mais dourado, só isso. Mas o Rogério explodiu. Gritou que Miguel tinha arruinado o ano novo inteiro, que era uma vergonha para a família. Fernanda limpou o nariz com as costas da mão. Depois o arrastou para fora e trancou a porta. E você não fez nada para impedir, afirmei, minha voz carregada de anos de decepção acumulada. Fernanda me encarou pela primeira vez desde que chegou. Não, pai, não fiz nada. E vou ter que viver com isso pelo resto da vida. O primeiro oficial fechou o bloquinho e olhou diretamente para Rogério. Senhor, com base no que ouvimos aqui, há evidências substanciais de abuso infantil e negligência. O jovem tem 18 anos e pode escolher onde viver. Isso é ridículo, Rogério explodiu. Vocês vão acreditar nas histórias de um adolescente problemático e um homem que claramente tem problemas comigo? Vamos acreditar na palavra da mãe da criança. O oficial respondeu friamente. E nas evidências físicas que podemos ver. Pela primeira vez, os policiais realmente examinaram Miguel. Os lábios ainda arroxeados do frio, as marcas vermelhas nas bochechas onde o vento gelado tinha mordido. O jeito cuidadoso que se movia como alguém que aprendeu a esperar dor. Filho, o segundo oficial disse para Miguel, quer fazer um relatório formal sobre o que aconteceu hoje e antes? Miguel olhou para mim, depois para a mãe, e finalmente de volta para o oficial. Sim, senhor, quero. O processo de fazer o relatório levou quase 2 horas. Os oficiais eram minuciosos, documentando não apenas o incidente de hoje, mas o padrão de abuso que vinha acontecendo há 3 anos. Miguel falou com voz firme, mas podia ver como cada memória doía ao ser trazida à luz. Rogério tentou interromper várias vezes, negando, minimizando, tentando pintar Miguel como mentiroso problemático. Mas as evidências eram muito consistentes, muito detalhadas e corroboradas demais pela própria Fernanda para serem ignoradas. Senhor, o primeiro oficial finalmente disse, está sendo acusado de abuso infantil e negligência. Tem o direito de permanecer calado. Enquanto liam os direitos para Rogério, vi minha filha desabar no sofá, o rosto nas mãos, corpo sacudindo com soluços silenciosos. Parte de mim queria consolá-la. Parte de mim estava furiosa demais para se importar. Miguel se aproximou dela hesitantemente. Mãe, disse baixinho, não é tarde demais. Ainda podemos ser uma família de verdade. Fernanda olhou para cima, o rosto manchado de lágrimas e maquiagem borrada. Como você pode me perdoar? Como pode sequer falar comigo depois do que eu deixei acontecer? Porque você finalmente falou a verdade. Miguel respondeu. E pude ouvir ecos da Helena na sabedoria dele. E porque eu preciso acreditar que ainda sobrou algo da minha mãe por baixo de todo esse medo. Depois que os policiais levaram Rogério, a casa ficou estranhamente quieta. O crepitar da lareira parecia mais alto, o tic-tac do relógio da cozinha mais pronunciado. Fernanda continuou sentada no sofá, parecendo menor e mais perdida do que eu a havia visto desde que era criança. Pai, ela disse finalmente, posso ficar aqui esta noite? Não quero voltar para aquela casa sozinha. Olhei para Miguel, que acenou levemente. Claro, disse, embora minha raiva ainda estivesse latente. Mas vamos estabelecer algumas regras. Fernanda ergueu os olhos esperando. Primeiro, não quero ouvir nenhuma desculpa ou justificativa sobre por que você deixou isso acontecer. O que está feito, está feito. Segundo, se você realmente quer recuperar seu filho, vai ter que provar com ações, não palavras. E terceiro, se alguma vez, você colocar um homem antes da segurança dos seus filhos novamente,
Eu vou lutar pela guarda da sua filha também. As palavras saíram mais duras do que pretendia, mas eram necessárias. Fernanda acenou miseravelmente. Entendo, sussurrou. E pai? Obrigada por salvar meu menino quando eu não consegui. Miguel preparou chá para todos nós, e nos sentamos ao redor da lareira. 3 gerações de uma família quebrada, tentando encontrar um caminho de volta uma para a outra. Nos dias que se seguiram, nossa rotina encontrou um ritmo novo e estranho. Miguel se instalou no quarto de visitas como se sempre tivesse morado ali, ajudando com as tarefas domésticas, cozinhando ocasionalmente, enchendo a casa com som de música quando praticava violão. Fernanda voltou para a casa dela no segundo dia, mas aparecia toda a tarde depois do trabalho. Não para ver a mim, mas para reconstruir lentamente a ponte com Miguel. Eles davam caminhadas pelo bairro, conversavam baixinho na cozinha, e aos poucos eu via meu neto relaxar na presença da mãe. Ela está tentando, Miguel me disse uma noite enquanto lavávamos a louça do jantar. Sei que ainda estou bravo com ela, mas ela realmente está tentando. Raiva é natural, respondi secando um prato. Não precisa perdoar tudo de uma vez. Leva tempo para reconstruir confiança. Você ainda está bravo com ela? Parei de secar o prato considerando a pergunta. Sim, admiti. Mas também estou orgulhoso dela por finalmente ter encontrado coragem para falar a verdade. As pessoas podem mudar, filho. Sua avó sempre dizia isso. Uma semana depois, Miguel começou o semestre de primavera. Dirigíamos juntos todas as manhãs até o campus, eu seguindo para o trabalho meio período que consegui numa oficina mecânica local. As manhãs eram pacíficas, cheias de conversa sobre suas aulas, seus planos para o futuro. O caso contra Rogério se desenrolou lentamente através do sistema judicial. Fernanda decidiu pedir o divórcio, uma decisão que sei que não foi fácil para ela. A casa no condomínio teve que ser vendida, e ela se mudou para um apartamento menor, mas era dela. É estranho, ela me disse uma tarde enquanto tomávamos café na minha cozinha. Pela primeira vez em anos, não estou com medo de chegar em casa. Medo de quê exatamente? Perguntei, embora suspeitasse da resposta. De fazer alguma coisa errada. De dizer a coisa errada. De existir da maneira errada. Ela mexeu o açúcar no café olhando para baixo. Não percebi o quanto eu também estava andando na ponta dos pés até parar. Miguel estava na escola, então era só nós dois. Primeira conversa real e honesta que tivemos em anos. Por que ficou com ele por tanto tempo? Perguntei. E não me diga que foi só por causa da casa. Fernanda ficou quieta por um longo tempo, estudando o café. Depois do pai do Miguel me deixar, jurei que nunca mais ficaria sozinha. Quando o Rogério apareceu com sua estabilidade e suas promessas, achei que tinha encontrado segurança. Não percebi que havia trocado um tipo de medo por outro. E quando ele começou a maltratar o Miguel, aconteceu tão gradualmente que não notei até ser tarde demais. E quando percebi, já tinha me convencido de que era culpa minha por não ter criado ele direito. Você sabe que isso não é verdade, né? Disse, minha raiva dando lugar à compaixão pela primeira vez em semanas. Miguel é um bom garoto. Sempre foi. Eu sei disso agora, ela sussurrou. Mas na época estava tão perdida, com tanto medo de perder tudo de novo, que deixei o Rogério me convencer de que eu era péssima mãe e que ele sabia melhor. Estendi a mão e cobri a dela sobre a mesa. Você cometeu erros. Erros grandes. Mas ainda há tempo para consertar as coisas. Naquela noite, quando Miguel voltou da escola, Fernanda ainda estava lá. Eles sentaram no sofá juntos, ela ajudando com o dever de cálculo. E pela primeira vez em anos pareciam mãe e filho de verdade. Pai, Miguel disse mais tarde quando Fernanda havia ido embora. Acho que posso perdoar ela. Não hoje. Talvez não amanhã. Mas, eventualmente. Perdão não significa esquecer. Lembrei ele. Significa escolher não deixar o passado controlar seu futuro. Ele acenou, considerando isso. A tia Helena dizia isso? Dizia isso e muito mais. Ela ficaria orgulhosa de como você lidou com tudo isso, filho. Miguel sorriu.
E pela primeira vez desde que o trouxe para casa, foi um sorriso sem sombras. Primavera chegou cedo naquele ano, trazendo consigo mudanças que nenhum de nós esperava. Miguel estava se destacando nas aulas, sua confiança crescendo a cada dia. Fernanda visitava regularmente, não apenas para ver Miguel, mas também para reconstruir nossa relação pai-filha, que havia se perdido em algum lugar ao longo do caminho. E eu? Pela primeira vez desde que Helena morreu, a casa não parecia vazia. Vô, Miguel disse uma manhã enquanto tomávamos café da manhã. Posso perguntar uma coisa? Claro. Por que demorou tanto para você vir me buscar? Não estou reclamando, acrescentou rapidamente. Só curiosidade. A pergunta me pegou de surpresa, mas merecia uma resposta honesta. Porque eu era covarde, admiti. Sua mãe sempre me convenceu de que eu estava exagerando, e foi mais fácil acreditar nela do que enfrentar a possibilidade de que algo estava realmente errado. Miguel acenou lentamente. Você não é covarde. Um homem covarde não teria chutado aquele portão. Um homem corajoso teria chutado aquele portão muito antes. Talvez, ele concordou. Mas você chegou quando eu mais precisava. É isso que importa. Naquela tarde, recebemos notícias de que Rogério havia se declarado culpado das acusações. Receberia liberdade condicional e aulas de controle de raiva obrigatórias, além de uma ordem de restrição impedindo contato com Miguel. Acabou, disse para Miguel quando desligamos o telefone com o promotor. Realmente acabou. Ele não respondeu imediatamente. Apenas ficou olhando pela janela da cozinha para o jardim, onde eu havia plantado tomates no fim de semana passado. Sabe o que é estranho? Disse finalmente. Não sinto alívio como pensei que sentiria. Só vazio. É normal, assegurei. Você passou 3 anos vivendo em modo de sobrevivência. Vai levar tempo para seu corpo acreditar que está realmente seguro. E se eu nunca conseguir confiar nas pessoas novamente? E se isso me quebrou de uma forma que não pode ser consertada? A pergunta partiu meu coração porque reconhecia o medo nela. Era o mesmo medo que me acordava às vezes no meio da noite, preocupado com o que aqueles anos de abuso poderiam ter feito à alma gentil do meu neto. Miguel, disse, me virando para encará-lo completamente. Você não está quebrado. Machucado, sim, mas não quebrado. E machucaduras podem sarar, como você sabe. Porque vi você nestes últimos meses. Vi como você trata sua mãe com gentileza mesmo depois de tudo. Vi como você ajuda Dona Marlene com as compras quando a vê lutando. Vi como você para brincar com o cachorro dos vizinhos toda manhã. Essas não são ações de alguém quebrado. São ações de alguém que escolheu permanecer gentil apesar de tudo. Julho trouxe o primeiro aniversário da morte da Helena, desde que Miguel veio morar comigo. Eu estava temendo o dia, lembrando da solidão esmagadora que havia sentido no ano anterior. Mas quando acordei naquela manhã, o cheiro de panquecas enchia a casa. Miguel estava na cozinha, usando o avental da avó que havia encontrado no fundo da gaveta. Pensei que poderíamos visitar o túmulo dela hoje, disse sem se virar do fogão. Levar algumas flores, contar para ela sobre tudo o que aconteceu. A emoção me fechou a garganta por um momento. Ela gostaria disso. Fernanda se juntou a nós no cemitério trazendo um buquê de girassóis, as flores favoritas da Helena. Ficamos juntos diante da lápide simples, cada um perdido em nossas próprias memórias. Oi, vó, Miguel disse baixinho, ajoelhando para colocar suas flores. Sinto muito por não ter vindo antes. As coisas estavam complicadas, mas estou bem agora. O vô cuidou de mim, assim como você disse que ele faria. Fernanda chorou silenciosamente ao meu lado. Mãe, sussurrou, espero que você possa me perdoar. Espero ter tempo para ser a filha que você criou para ser. Quando saímos do cemitério, algo havia mudado entre nós três. Não éramos mais apenas pessoas ligadas por trauma e culpa, mas uma família que estava aprendendo a se curar juntos. Sorvete? Sugeri quando passamos por uma sorveteria antiga que Helena sempre adorava. Ela adoraria isso. Miguel sorriu. Vamos. O primeiro semestre do 2º ano de Miguel na faculdade começou em setembro. Ele havia mudado de curso para psicologia, inspirado,
Dizia pela própria jornada de cura. Quero ajudar outros garotos como eu, explicou numa noite enquanto estudava na mesa da cozinha. Garotos que estão passando por coisas em casa, mas não sabem como pedir ajuda. Sua avó ficaria orgulhosa, disse olhando por cima dos livros espalhados. Ela sempre dizia que as melhores pessoas para ajudar são aquelas que já passaram pelas trevas e encontraram o caminho de volta para a luz. Fernanda havia começado terapia no verão, confrontando finalmente os medos e inseguranças que a levaram a fazer as escolhas que fez. Era um processo lento, mas eu podia ver mudanças nela a cada visita. O terapeuta diz que vou precisar aprender a confiar no meu próprio julgamento novamente. Ela me contou uma tarde. Passei tanto tempo deixando outros pensarem por mim que esqueci como ouvir minha própria voz. E está ouvindo agora? Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Às vezes, está ficando mais alto a cada dia. Miguel e Fernanda haviam desenvolvido uma nova dinâmica também. Não era a relação mãe-filho que tinham antes do Rogério. Nem poderia ser. Era algo novo, construído sobre honestidade e escolha mútua de se reconectarem. Não consigo desfazer o passado, ela disse para ele uma noite. Mas posso prometer que o futuro será diferente. O Natal daquele ano foi pequeno, mas perfeito. Apenas nós três, uma árvore simples no canto da sala e uma ceia modesta que cozinhamos juntos. Não havia drama, não havia medo, apenas o calor silencioso de família que escolhe ficar unida. Para a honestidade, disse, levantando meu copo de ponche sem álcool. Para a coragem, acrescentou Fernanda. Para segundas chances, Miguel concluiu. Brindamos na luz dourada das velas de Natal, e pela primeira vez em anos, senti Helena conosco no ambiente, sorrindo para a família que tínhamos conseguido salvar. Mais tarde naquela noite, depois que Fernanda foi para casa e Miguel estava estudando em seu quarto, me sentei na poltrona da Helena perto da lareira. A casa estava quieta, mas era um silêncio diferente agora. Não vazio, mas cheio. Cheio de possibilidade, de esperança, de amor que havia encontrado seu caminho de volta. Meu celular tocou. Uma mensagem de texto de Miguel. Obrigado por me salvar, vô. E obrigado por salvar nossa família. Te amo. Segurei o telefone por um longo momento, sentindo o peso das palavras. Havia salvado Miguel naquela noite de Ano Novo, mas de muitas maneiras, ele havia me salvado também. Havia me dado um propósito novamente, uma razão para encher esta casa com vida e risos. Um ano depois, recebemos um convite inesperado. Miguel havia sido aceito num programa de intercâmbio de verão para estudar psicologia infantil na Europa. Era uma oportunidade incrível, mas significava estar longe de casa por 3 meses. Vai, insisti quando ele hesitou. Esta é a oportunidade de uma vida. Mas e se você precisar de mim? E se a mãe... Nós vamos ficar bem, Fernanda disse chegando para o jantar. Esta é nossa chance de provar que aprendemos a cuidar um do outro. Na noite antes da partida, Miguel e eu sentamos na varanda, observando as estrelas como costumávamos fazer nos meses após sua chegada. Tem medo? Perguntei. Um pouco, admitiu. Mas é um medo diferente. É o medo emocionante que vem antes de algo bom, não o medo que fazia eu me encolher e desejar ficar invisível. Essa é a diferença, concordei. Medo pode nos paralisar ou nos motivar. Você aprendeu a diferença. Quando o deixei no aeroporto na manhã seguinte, chorei. Não de tristeza, mas de orgulho avassalador. O menino assustado que havia encontrado tremendo na calçada havia se tornado um jovem confiante, pronto para conquistar o mundo. Fernanda estava lá também, abraçando Miguel por um longo tempo, antes de deixá-lo ir. Seja feliz, sussurrou no ouvido dele. Você merece toda a felicidade do mundo. Enquanto observávamos o avião decolar, ela pegou minha mão. Obrigada, pai, por não desistir de nós. Família nunca desiste, respondi, ecoando as palavras da Helena. Pode levar tempo para encontrar nosso caminho de volta um para o outro, mas família de verdade sempre encontra. O voo desapareceu nas nuvens, levando meu neto para sua nova aventura.
Mas pela primeira vez em anos, eu não estava preocupado com o futuro. Havia aprendido que mesmo quando as famílias se quebram, elas podem ser reparadas. Não da mesma forma que eram antes, mas de maneiras novas e talvez até mais fortes. As 6 palavras que gritei naquela noite gelada de Ano Novo. Vocês perderam completamente o juízo? Haviam mudado tudo. Às vezes, precisa apenas de uma pessoa disposta a chegar e dizer: isso não está certo. E às vezes, isso faz toda a diferença.